Bem-vinda, Bia. Obrigada. Obrigado por você ter disposto o seu tempo para nos acompanhar nesse momento. Vamos orar então, Ruth. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse momento, ainda que um breve momento, mas sempre é tempo oportuno para estarmos ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz. Em tempo de muitas vozes, nós nos reunimos agora para ouvir o Senhor falar. Abençoa o Teu servo, o pastor Luiz Pires, que vai estar nos conduzindo nessa breve reflexão. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui. Agradeço pela vida de cada um dos seminaristas, cada um dos convidados que estão aqui hoje só para dividir esse momento de comunhão conosco. Que o Senhor continue derramando, Senhor, as suas bênçãos sobre a vida de cada um, sobre as suas famílias, fortalecendo, Senhor, nessa caminhada de fé que dia após dia tem nos imposto dificuldade, mas muitas são alegrias. Muitas são as alegrias, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos muito alegres, Senhor. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã Beatriz, está contigo a palavra, o momento é seu, você pode nos conduzir em louvor. Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem, mais ou menos? Estamos te ouvindo bem. Só um minuto, né? A irmã Beatriz Calda, ela faz parte do Ministério de Louvor da nossa igreja, Igreja Batista do Centenário em Culubandê, né? Igreja pastoreada e presidida pelo nosso professor, o pastor Eduardo Gomes, que está aqui em cima, aqui, está também presente. E é da minha classe dos jovens, e está aqui conosco para dividir esse momento. Pode ficar à vontade, Bia. Vou cantar uma música, eu acho que é conhecida dos irmãos. Se os irmãos quiserem cantar junto, eu agradeço. E vamos louvar juntos, né? Espero que o som esteja bom para vocês. Qualquer coisa me avisem. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti. Louve ao Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sonda meu coração, eis que tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sonda, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti. Tudo tu sabes de mim, quando sonda meu coração, eis que tudo pode ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sonda, nada posso ocultar.
Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Obrigado, Bia. Chegou aqui também o Daniel, que também é lá da nossa igreja. Obrigado pela visita, Daniel. Professor Luiz Pires, você bem econômico para poder dar mais um tempinho para o senhor. Queria pedir os irmãos que estejam lembrando, especialmente da sua cunhada, Cíntia, que acabou de ser internada agora, né? De ser entubada, melhor dizendo, na CTI, né? Um caso grave aí, acometida pelo Covid, e ela nos pede oração. No final, nós vamos estar orando, incluindo ela. Professor Luiz Pires, a palavra está com o senhor. Bom, irmãos, então, para não perder tempo, eu queria compartilhar com vocês uma meditação hoje, que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 13. É um texto que acaba por envolver todo o capítulo. Não sei se a gente vai conseguir, mas eu acredito que sim, fazer toda a leitura. O texto começa dizendo assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus. E achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse:
És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele lhe disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E estando à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Eu vou parar aqui, irmãos. O texto você pode fazer a leitura para complementar ele depois até o final do capítulo de número 13. E o texto vai nos mostrar que esse profeta, esse homem de Deus que veio de Judá, ele acaba por morrer, saindo dali da casa desse homem, desse profeta velho que morava em Betel. Ele é morto por um leão. E aí nós vamos ter a finalização do texto, esse profeta velho indo e chorando a morte desse homem de Deus que veio de Judá. Bom, é impossível a gente não pensar em termos de profecia nos dias de hoje e não pensando na profecia, não levar em consideração os últimos acontecimentos que têm surgido no mundo evangélico e todas as discussões teológicas acerca das grandes polêmicas que têm surgido por conta, inclusive, das colocações de alguns líderes conhecidos, reconhecidos e renomados, que têm causado um grande problema no que diz respeito à fé cristã, no que diz respeito à Igreja de Cristo. Muitas pessoas, uns defendem, outros acusam, mas, de modo geral, parece que tem havido um consenso de que há uma certa discrepância dos conceitos teológicos acerca das Escrituras, sobretudo de alguns líderes, com aquilo que nós podemos dizer ser uma sólida teologia histórica e ortodoxa acerca das Escrituras, acerca da Bíblia como sendo palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente em todas as coisas, conquanto não, obviamente, exaustiva em todos os aspectos da realidade humana enquanto atos. A Bíblia não fala de algumas circunstâncias que, por exemplo, nos são fazem referência aos tempos de hoje, como algumas pessoas às vezes perguntam. A Bíblia diz que utilizar determinada substância é pecado, e a gente faz, por associação de diversos outros textos, a abordagem a partir do que é pecado, porque aquela substância, por exemplo, não havia na época em que o texto bíblico foi escrito. Mas essa é a problemática que existe hoje. Parece que há uma discussão acerca da voz profética da igreja, enquanto sendo aquela responsável por propagar as Escrituras, a palavra de Deus, como a mais pura e genuína ferramenta ou instrumento da parte de Deus para a transformação do ser humano. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, por que é então que eu li esse texto? Porque me parece que esse texto fala exatamente de um problema que diz respeito a essa perda de voz profética e de relevância, digamos assim, para o contexto em que
está inserido tanto esse homem de Deus que vem de Judá, quanto esse profeta velho, que o texto faz questão de qualificar com esse adjetivo, que morava em Betel. De acordo com a função da profecia, profeta deveria, acima de tudo, ser alguém que fosse intérprete do seu tempo e arauto da parte de Deus para a sua geração. A palavra profeta quer dizer aquele que fala por outrem, né? Por extensão, na teologia, arauto, porta-voz, aquele que anuncia a mensagem de Deus. Então, diante desses conceitos, nós podemos dizer que a profecia ela provê uma espécie de consciência quanto à natureza da história. Ou seja, Javé era o poder que atuava por detrás da história de Israel e os profetas desempenhavam um importante papel nesse processo. A profecia tinha como característica, então, ser transtemporal no aspecto de que ultrapassava os limites do seu tempo. Ela poderia ser tanto uma interpretação negativa dos fatos do momento, revelados por Deus, ou mesmo digamos assim, mesmo que a perspectiva circunstancial fosse a melhor possível, como é o caso lá de Jeremias, né, onde Jeremias acusa os sacerdotes de dizerem que havia paz num tempo em que não havia nenhuma paz, Deus assim revelava, quanto também com uma revelação objetiva às futuras gerações, sempre com o intuito de apontar o erro, chamar ao arrependimento, consolar com a esperança do Messias, para trazer o homem de volta ao Senhor. É nesse contexto, então, do que é profecia, que eu gostaria de fazer, então, uma ligação comigo e contigo, enquanto Igreja de Cristo, enquanto anunciadores hoje, como profetas da vontade de Deus e da palavra de Deus, para falar de um assunto que é que motivos ou que atitudes, eu acho que motivos é melhor, né? Podem calar um profeta. Se ser profeta é trazer a palavra de Deus, hoje nós cristãos somos profetas na nossa época, quer pregadores, quer professores, mas todos nós, no momento em que nós evangelizamos, no momento em que nós ensinamos, no momento em que nós colocamos a palavra de Deus para alguém ou para alguma circunstância, nós nos tornamos como voz profética. Mas esse texto aqui me parece dizer acerca de um profeta que perdeu a sua voz. Uma pergunta, quando se lê esse texto, é preciso fazer: por que é que este profeta velho tentou este profeta novo e o levou à condenação e à morte por estar exercendo exatamente o seu papel corretíssimo diante da missão que Deus lhe havia ordenado? Talvez a nossa resposta, que vá responder os motivos pelos quais podem levar um profeta a se calar, passe em primeira mão por uma percepção. O texto começa dizendo que, por ordem do Senhor, um homem veio de Judá a Betel. Esse momento aqui era o momento da pós-morte de Salomão e da subsequente divisão do reino. Roboão, seu filho, demonstrou ser um regente inapto. Ele tinha inaptidão política e inaptidão de gestão. Ele não entendeu as circunstâncias e as necessidades do povo, e isso criou um cisma, um racha. Todo mundo sabe aqui, já era algo decretado por parte de Deus. Há uma ruptura. Judá, então, ou Israel, que era um país único, torna-se agora em duas nações, melhor dizendo, dois reinos. O reino chamado Reino do Norte, chamado Israel, que estava com 10 das 12 tribos e debaixo do governo de Jeroboão I, e o Reino do Sul, chamado Judá, que estava com as tribos de Judá e Benjamim, governados por Roboão. Agora,
esse homem, Jeroboão, recebera de Deus uma profecia do profeta Aías de que ele ia reinar, mas ele deveria, tendo recebido de graça como dom de Deus esse grande recurso que foi se tornar rei do Reino do Norte, ele deveria ser fiel a Deus. Mas a primeira atitude que ele toma é construir um bezerro de ouro e colocar no extremo norte, em Dan, e um bezerro de ouro no extremo sul, na cidade de Betel, fazendo com que, então, o povo fosse induzido à idolatria. Ele introduziu a idolatria no Reino do Norte. Botou um bezerro de ouro em Dan, um bezerro de ouro em Betel, e disse para os israelitas do Norte: vocês não precisam ir para Jerusalém, vocês podem adorar Deus aqui mesmo. Eis os deuses que tiraram vocês do Egito. Agora, o que me chama a atenção? Betel, a casa de Deus, né? A palavra Bet-El, casa de Deus, possuía um profeta que morava ali. E a resposta passa pelo fato de Deus ter de levantar alguém que está no Reino do Sul, em Judá, para ir a Betel, clamar contra o altar de Jeroboão. E a minha pergunta é: o que calou aquele profeta velho que residia em Betel? E que motivos, então, calaram esse profeta? Que podem calar, motivos são esses que, contextualizados, podem calar os profetas ainda hoje. E esse é meu alerta para mim e para você. Em primeiro lugar, o primeiro motivo que pode calar os profetas nos dias de hoje, que acredito que calaram esse profeta, pode ser o medo da oposição e da perseguição. No momento em que esse homem de Deus que vem de Judá, que é um profeta anônimo, ele clama contra o altar de Jeroboão, a primeira atitude de Jeroboão é a atitude do rei poderoso. É mandar prender, é mandar pegar. E aí, só que esse homem está investido da autoridade de Deus. E no momento que ele estende a mão para apontar para aquele profeta, a sua mão se resseca, ela mirra. E ele recebe um sinal terrível, e ele teme, e ele pede ao homem de Deus que ore em seu favor e sua mão lhe seja restituída, e a mão é restituída. Esse é o primeiro motivo que pode ter calado o profeta que morava em Betel. Quem sabe esse homem, em algum momento da sua vida, não arvorou clamar contra os desmandos de Jeroboão, mas ele se encolheu diante do medo, da perseguição e da oposição de Jeroboão, o que não aconteceu com aquele primeiro profeta. Esse é o primeiro perigo para nós, irmãos. Como profetas de Deus, nos calarmos no meio dessa geração por medo de oposição ou de perseguição, por medo de cara feia, por medo de circunstâncias que esse mundo tem levantado cada dia mais contra aqueles que pregam o genuíno evangelho. E por que não dizer que muitas vezes essa voz profética é calada, não calando-se totalmente, mas transformando a mensagem do evangelho, que muitas vezes é contundente contra o pecado, numa mensagem doce e palatável que toda a sociedade pode aplaudir perfeitamente. O segundo motivo que pode ter calado esse profeta, que é o motivo que cala os profetas, são os conluios, as alianças políticas e os benefícios desse mundo. Olha que coisa interessante. No primeiro momento, que ele clama contra o altar de Jeroboão e o altar e Jeroboão parte contra ele e não tem êxito, o segundo momento é interessante. Jeroboão, então, vendo que há um poder sobre ele é um profeta de Deus, é melhor eu ganhar esse camarada. E qual é a segunda questão? Então, ele não avança na perseguição, ele não avança na afronta contra o profeta, ele simplesmente agora adoça a sua mensagem e diz para ele: então vem para minha casa, vem comer, vem beber, vem descansar. Você fez um favor para mim e eu agora quero te recompensar. Olha que coisa interessante. E eu fico pensando, quem sabe esse profeta que estava em Betel não ganhou alguma coisa, não recebeu algum benefício, alguma benesse do ponto de vista político, do ponto de vista governamental, para ficar quieto. Quem sabe um cala-boca?
Quem sabe alguma coisa que pudesse ter feito ele pensar, vou ficar por aqui. Eu já tentei, foi violento, eu recuei. Então, tudo bem, vamos lá, eu aceito o seu presente. Mas o que é mais interessante, esses são motivos, esse também é um motivo que pode e que tem calado muitos profetas nos dias de hoje. Os conluios políticos, as alianças e os benefícios desse mundo, profetas que têm o rabo preso, que não podem simplesmente anunciar, desculpem a expressão, acho que eu não encontrei uma melhor, mas que não podem anunciar com toda a verdade a palavra de Deus, porque sabem que possuem um calcanhar de Aquiles em algum lugar. É óbvio que eu não estou falando aqui de uma vida 100% reta e inatingível, onde alguém possa arvorar uma perfeição diante de Deus. Mas eu estou dizendo aqui de pessoas que estão comprometidas com este mundo, comprometidas com os poderes deste mundo, comprometidas com os governos deste mundo, de tal maneira que não tem mais a capacidade de levantar a sua voz profética. Esse também é um motivo que pode calar os profetas, que possivelmente calou aquele profeta e que tem calado os profetas nos dias de hoje. E por fim, irmãos, terceiro e último motivo que pode calar os profetas e que possivelmente calou aquele profeta. O erro de pensar que nós já militamos demais em prol do reino e chegamos ao fim do ministério. Eu vejo aqui, eu estou vendo aqui, talvez irmãos, certamente irmãos que estão muito mais tempo de ministério do que eu, estão aí. O pior problema que existe para o profeta é no dia que ele acha que chegou o dia da sua aposentadoria. Né? Se não foi, quem sabe, todo um desses motivos anteriores, mas quem sabe o texto faz questão de dizer que havia um profeta velho que morava em Betel. Por que um adjetivo desse monte? Por causa da idade ou por causa da sua condição? Alguém que, de repente, achou que chegou num determinado ponto da sua vida e simplesmente acabou a sua caminhada, acabou o seu ministério, já fiz demais. Está na hora de parar, está na hora de descansar, está na hora de aproveitar. Eu não vou mais me envolver com essas questões, deixa isso para outro, mas o cara está botando o bezerro de ouro ali, o bezerro de ouro está crescendo, a idolatria está crescendo, mas quer saber? Eu já cumpri o meu papel, agora deixa isso para outro. Eu, quando penso no que é o ministério profético, eu fico pensando no chamado a ser um cristão nos dias de hoje. Até onde eu sei, parece que Jesus nos diz que a aposentadoria só vem no céu, né? A nossa só vem no céu, porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter de militar um dia depois do outro. Não dará para nós dizermos a nossa vocação ministerial, a nossa vocação cristã, a nossa vocação profética. Olha, até aqui está bom, vou me aposentar e esperar apenas chegar o dia de eu ir para o céu. Esse é um erro grande. É o erro de nós pensarmos que já militamos demais em prol do reino. Chegamos ao fim do ministério e esse é o tempo da aposentadoria. Paulo lutou até o fim da sua vida. Quando chegou no final, ele disse que combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé. Jesus doou-se até a morte. Portanto, irmão, ser profeta é ser chamado para proclamar as verdades de Deus a tempo e fora de tempo. É saber que a aposentadoria, para nós, só vem no dia da morte. Então, como líderes hoje, concluo dizendo o seguinte: separados e preparados da Igreja do Senhor, todos nós somos chamados a desempenharmos o ministério profético. Somos chamados a fazer diferença, a sermos o sal da terra, a luz do mundo, anunciarmos as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a trazermos uma mensagem de salvação, mas também de juízo vindouro. Quando não desempenhamos o papel para o qual nós somos chamados, deixamos de proclamar uma mensagem que pode levar vida para os de fora, e nós passamos a trazer uma mensagem que traz morte para os de dentro. Como profetas contemporâneos do Senhor, somos chamados a não nos emudecermos diante do mundo presente, das perseguições, dos benefícios, dos sofismas, mas a proclamarmos as verdades
e justiças de Deus, de sua palavra. Sejamos homens de Deus que vieram de Judá, mas que a gente não desobedeça também o Senhor e não relativize a sua palavra. Infelizmente, esse profeta cometeu esse erro. Ele não levou a palavra de Deus tão a sério quanto deveria, mas que nós sejamos homens de Deus e exerçamos o nosso ministério profético até o fim da nossa vida, e que nenhum desses motivos sejam capazes de nos calar enquanto profetas do Senhor nessa geração.